Salve galera, meu nome é Daniel e hoje a gente tá começando com um novo formato aqui no Coisa Caótica. Depois vocês deixam aí no comentário se vocês preferem assim ou se vocês acham mais interessante no formato de vlog, valeu? Muita gente acha que os eleitores e os apoiadores do Bolsonaro são um caso perdido, na melhor das hipóteses. Às vezes as pessoas se utilizam de uns termos bastante fortes para falar sobre eles, como Minion, gata, reaça ou até mesmo fascista. Mas será que quando a gente chega nesse ponto, a gente não tá sendo tão extremista quando eles chamam a gente de esquerdalha, de petralha, manda a gente pra Venezuela, esse tipo de coisa? Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre por que é importante a gente falar com essa galera, ou pelo menos tentar. Então, se você não desgrudar o bolo da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades, vai Charlie, puxa a vinheta! Para entender por que tanta gente votou no Bolsonaro, a gente precisa voltar um pouquinho em 2014 e entender como o sentimento antipetista se propagou tão rápido. Você pode até não gostar do Lula, mas é inegável que ele foi o melhor presidente desse país. Basta você olhar os indicadores de saúde, economia e educação para ver que isso é verdade. Ele chegou a ter uma aprovação de 90%. Para vocês terem uma ideia de como isso é extraordinário, certa vez a ABCAB, a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, fez uma pesquisa e verificou que 78% dos brasileiros gostam de chocolate. Em outras palavras, já houve um momento da nossa história em que o Lula foi mais popular do que chocolate. Eu quero ver a Beyoncé fazer isso. É importante entender que as pessoas votaram na Dilma por uma grande gratidão ao legado deixado pelo Lula. Mais do que os indicadores incríveis, essa gratidão vem do fato do Lula ter aumentado em muito o poder de consumo da população. Quando ele pegou o Brasil, o salário mínimo ele tinha um poder de consumo de $100. Quando ele terminou o mandato, o salário mínimo tinha um poder de consumo de $320. As linhas de crédito para classe baixa e para classe média nunca foram tão acessíveis à população quanto durante o governo Lula. Além disso, ele consolidou as bases das políticas sociais compensatórias, como o Bolsa Família. Você pode até argumentar que essas políticas compensatórias são neoliberais e tudo e tal, mas no Brasil elas tiveram um papel extremamente importante de fazer chegar 3 refeições na mesa de quem antes passava fome. Mas isso tudo, né, aumento do poder de consumo, aumento das linhas de crédito, políticas compensatórias, tudo isso desencadeou uma onda de consumo no Brasil. Essa onda de consumo gerou milhões de microempreendedores. Salões de beleza, sorveterias, pequenas oficinas, lojas de bijuteria, tudo isso começou a aparecer em todos os lugares do país em larga escala. E talvez essa seja a lição do Mujica, né? A gente formou consumidores e não cidadãos. E tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, mas sempre houve uma falha gravíssima na política econômica do PT. Nós baseamos sempre a nossa maior parte do PIB na venda de commodities. E justamente no ano em que se inicia o segundo mandato da Dilma, tem uma crise da braba na China. Isso gera uma desvalorização global das commodities. Para vocês terem uma ideia, durante o governo Lula, um barril de petróleo valia $110. No governo Dilma, chegou a custar 38 doleta. Como mais de 50% do nosso PIB depende de commodity, o Brasil entrou em uma depressão econômica. Não podia ser de outro jeito mesmo. As 40 milhões de pessoas que saíram da linha da miséria durante o governo Lula viram sua condição e voltando já no primeiro ano do governo Dilma. O salário mínimo, que teve seu poder de consumo aumentado de 100 para $320, agora tinha um poder de consumo de aproximadamente $200. As pessoas perderam 1/3 do seu poder de consumo no mesmo ano que a Dilma entrou. E além da crise econômica, nós tínhamos também a Lava Jato. Embora a maior parte dos envolvidos fosse do PP, ela foi espetacularizada em horário nobre pela mídia, sempre alegando que a culpa de toda e qualquer coisa era do Lula, da Dilma e do PT. E é claro que o povo ficou pistola, especificamente Canarinho pistola. Para você entender por que a aprovação da Dilma chegou a bater 9% e por que o sentimento petista se instalou tão rápido, a gente precisa ver essa situação com muita clareza. As pessoas se sentiam genuinamente traídas e enganadas pelo PT. Nem todo mundo é politizado, de esquerda, ou entende esses conceitos econômicos. E pelo perfil de alguns eleitores do Bolsonaro, eu tô começando a achar que nem os Faria Limers manjam tanto assim de economia quanto eles gostam de fazer parecer, viu? Em 2017 e 2018, o sentimento antipetista e o sentimento anti-esquerda era quase tangível. E a estratégia eleitoral de colocar um cara que tava preso como candidato pareceu um abuso inacreditável pra muita gente. E um abuso totalmente compreensível. Aí você pode até me falar, a prisão do Lula foi irregular, e blá blá blá, e tal e coisa. Tá, a gente sabe disso agora, mas em 2017 e 2018 a gente não sabia com certeza,
E até hoje tem gente que não sabe. Na minha opinião, o PT devia ter deixado as barbinhas de molho e não ter colocado candidato nenhum em 2018. Devia ter apoiado outra pessoa, como Cira, Marina ou até o Boulos. Mas o PT não, né? O PT tem que manter o tal do protagonismo político, né? Sempre. No fim, o Lula não conseguiu ser candidato e colocaram o Haddad nos 45 do segundo tempo. E foi por isso que tantas pessoas que sempre votaram com a esquerda votaram de forma tão rancorosa no Bolsonaro em 2018. E aí agora a gente tá aqui chamando os caras de gado, de minion, de fascista. Pô, mano, pera aí, né? Segura a emoção, galera. Todo país tem uma quantidade aí de gente racista, homofóbica, cretina, mas o Bolsonaro ele teve 57 milhões de votos. Não dá pra acreditar que 57 milhões de pessoas no Brasil sejam homofóbicas, racistas, cretinas. E a gente precisa se reconciliar com essa galera. A gente precisa estar unido, porque senão a gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa pro nosso país. E não vai ser chamando eles de gado que a gente vai conseguir fazer isso. A gente precisa entender que o Bolsonaro foi uma resposta compreensível, por mais errada que essa resposta tenha sido. 2019 e 2020 vieram e passaram. Foram anos terríveis em vários aspectos. Crise econômica, crise sanitária, crise da educação, crise nas relações internacionais e o presidente atentando abertamente contra a democracia. Muita gente que votou se sente mal pelo voto. E nem sempre é fácil reconhecer que a gente tá errado. Então o apoiador do Bolsonaro fica se apegando a qualquer argumento ou contra-argumento para justificar o seu voto. É natural. A gente chegou na casa dos 200 mil mortos. Se você disser para uma dessas pessoas que o presidente é responsável, ele vai te dizer que a culpa é dos governadores, que o vírus foi feito em laboratório da China, que as pessoas morrem de qualquer outra coisa e falam que foi por Covid. Às vezes vão te falar até que não existe a pandemia. Mas é óbvio que 57 milhões de pessoas não acreditam nisso. Os apoiadores do Bolsonaro tentam se explicar, mas cada dia que passa fica mais difícil de fazer isso. E a gente tem que estender a mão pra dizer, meu amigo, você foi enganado. Ficar chamando eles de gado, de minion ou sei lá o que não vai ajudar, só vai gerar mais aresta, mais conflito, mais distanciamento entre a gente. Se a gente for por esse caminho, fica cada vez mais difícil a gente se reconciliar com os nossos irmãos. E é exatamente isso que as elites querem. Enquanto a gente ficar aqui brigando, eles seguem o conselho do Salles de passar a boiada enquanto a gente tá distraído. Nós precisamos estar todos juntos pra tirar o Brasil desse buraco civilizatório que ele se meteu, porque a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!